Olá, pessoal! Eu sempre começo o vídeo aqui falando assim, o que eu vou falar hoje? Às vezes eu sinto assim vontade de vir aqui falar, mas não sei o assunto específico. Às vezes durante o dia eu penso em algum assunto específico e tô aqui tomando esse solzinho, que é uma delícia que Deus deu a gente. Mas eu acho que eu resolvi hoje falar sobre presença, que eu acho que é o maior, talvez seja o maior desafio de nós, seres humanos, né? Inclusive, assim, eu acho que eu tive uma resposta da espiritualidade, ou talvez um caminho, algo que Deus tenha conversado comigo, que é vir aqui e estar conversando com vocês. Mesmo nas falhas, né, na imperfeição que a gente é mesmo, porque eu sempre tive esse bloqueio, mas eu não sou perfeita, mas, né, não é isso que a gente pensa, né, ao certo eu não sou perfeito, que ninguém não é, né, mas a gente pensa assim, mas quem sou eu pra vir aqui, né, conversar com vocês, falar com vocês. E o solzinho tá bem aqui batendo assim no meu rosto, é mais difícil ficar com o olho aberto, mas tá tão gostoso o sol batendo aqui. E aí eu ficava pensando nisso, sabe? E de uns tempos pra cá, uns dias, semanas, eu me encontrei muito no lugar de, talvez, de se encontrar, né, com a gente mesmo. Que às vezes a gente tá tão longe disso no dia a dia, que a gente não se escuta, a gente não conversa com a gente mesmo, a gente não sabe o que a gente tá sentindo, nem qual emoção que a gente tá sentindo no momento. Mas eu tive muito nesse lugar, uma mistura, né, de, de, de emoções, de pensamentos. Talvez a palavra certa, introspecção, talvez é essa palavra. Mas é a emoção de se encontrar com você mesmo, de se ouvir você mesmo. Talvez é aquele sentimento de um pouco de empatia consigo mesmo, né? Aceitação, menos vitimização. Acho que talvez até um pouco de tudo, até você construir tudo ali dentro, né? Ir melhorando, ou se ouvindo, né? Talvez você tenha, né, a parte da vitimização, depois você vai... essa coisa de olhar para si, não sei se tá confuso aí para vocês, né? Mas essa coisa de olhar para si quando a gente para um pouco durante o dia, né? Porque isso tem sido tão difícil e às vezes nós mesmos fazemos isso com nós mesmos. A gente procura tanto problema, tanta coisa, né? Tantos afazeres, tantos problemas, a gente caça com as próprias mãos em vez de talvez parar um pouco para pensar antes, né? Do o que a gente está realmente a gente está sendo fiel, né, com a gente mesmo, com as nossas emoções, com o nosso ser. E às vezes a gente vai procurando problema com as próprias mãos e a gente não tem tempo de sentar, de nos ouvir. Que sentimento é esse que eu tô sentindo? De respirar, né, de resolver as coisas lá dentro, uma pausa. E às vezes é nos momentos mais complicados, mais dolorosos, né? Talvez uma perda de uma pessoa que a gente ama muito, né? Às vezes nesses
às vezes a perda até de si mesmo, né? É nesses momentos de perda de tudo, talvez até financeira mesmo, né? Que te causa aquele sentimento de perda mesmo, que você chega às vezes no fundo mesmo, né? Do ser, no fundo do poço. Talvez é nesse momento que você enxerga a vida de outro modo, né? Às vezes a gente pensa, será que vale a pena mesmo? Né? A gente se matar de trabalhar, de tá sempre ocupado, ou às vezes se fazendo de ocupado o tempo todo para poder provar para as pessoas que você tá ocupado, que você tá fazendo algo, né? Muitas pessoas agem assim em nós mesmos. Claro, a gente tem momentos na vida, né? Mas que a gente vai trabalhar mais, que a gente vai se empenhar mais. Mas a gente tem que estar sempre se perguntando será que vale mesmo a pena a gente tá perdendo tempo? Claro que a gente não pode pensar, eu vou viver tudo hoje, largar tudo, tacar o foda-se, porque amanhã pode ser meu último dia. E às vezes fazer mal para alguém. Não é dessa forma, né? Tudo que a gente faz, a gente planta, né? É fazer o bem, ser uma pessoa boa, tentar ao máximo não prejudicar, né, as pessoas, mas será que vale a pena? Às vezes você querer falar um não que vai ser um sim para você, né? Eu acho que tudo é um equilíbrio. E falar um não, aprender a falar um não, aprender a ter seu momento a sós, a se escutar, né? E isso é em todas as áreas, não é só quem mora em cidade grande, quem mora na roça também, né? Em todos os lugares tem essa dificuldade de parar, de olhar para si, de ouvir, de se ouvir. Eu acho que a maior dificuldade do ser humano hoje, eu acho que a minha maior dificuldade é viver o presente, né? Eu viver esse momento aqui, agora, com esse sol, conversando com vocês, no meu quarto, nessa paz, eu escuto os passarinhos, nesse exato momento, nem 5 minutos para frente, nem 5 minutos para trás. A gente está sempre no passado ou no futuro, ou pensando no que fulano te falou agora há pouco, ou hoje cedo, ou o que você deixou de fazer, ou sei lá, né, algum compromisso que você tenha daqui a pouco, academia ou trabalho. A gente sempre tem dificuldade de viver intensamente, verdadeiramente o agora. Eu acho que a gente não sabe o que é isso ainda. Viver com presença de verdade. Talvez a gente tenha a ilusão de viver, que a gente está vivendo o presente, né? Primeiro quando você se inicia nessa conversa, porque tem gente que nem sabe que não vive o presente. Mas quando você começa a habituar com esse assunto, conversar sobre isso, você acha que entende, mas talvez está um pouco fora do nosso entendimento humano mesmo. Essa coisa de viver o presente, de não estar com pressa, de se preocupar o que as pessoas vão achar ou não vão achar.
essa preocupação com a sua própria humanidade, porque nós somos seres errantes, né? E é claro que a gente tem que estar em vigília justamente por isso, né? Porque a gente é humano e a gente erra o tempo todo, né? Em pensamentos. Principalmente quanto mais a gente se vigia, mais a gente vê que a gente erra em pensamentos, em ações. E eu acho que é sobre isso, sabe? Você que tá ouvindo aí agora esse vídeo, o que tá passando na sua cabeça? Você consegue ouvir essas vozes, seu pensamento, o que a sua cabeça tá dizendo? E engraçado que quando a cabeça da gente pensa uma coisa, né, algo nada a ver, talvez é nesse momento que você deva pensar, realmente eu não sou meus pensamentos, porque eu pensei algo tão aleatório, tão nada a ver, talvez traga até um certo conforto, porque se você for escutar tudo que tem na sua cabeça, é muito melhor a gente acreditar que a gente não é 24 horas nossos pensamentos, né? Então, quanto mais a gente se vigia, mais a gente conhece esse ser que a gente é agora, né? Eu, Jéssica, né? O que faz parte de mim, né? Eu sou meu pai, a minha mãe, uma parte deles, que eles são partes, né, dos pais deles. Tem muito isso, né? Às vezes uma criança nasce, ela nem conheceu o avô, mas a pessoa fala assim, nossa, tem muito temperamento do seu avô, conheci ele, se parece muito com ele e tal. E às vezes o pai ou a mãe nem tem tanto, né, esse temperamento parecido, mas o neto herda aquele temperamento, né? E a gente vê como que a gente faz parte, né? A gente é partes de muitas pessoas, né? E eu acho que a maior dificuldade é essa, viver o presente. E como eu sempre tento falar aqui pra vocês, eu sempre tento trazer minha verdade, a verdade, né, que eu sou. Mas é difícil com o ego, a gente sempre tem um ego, um orgulho, uma imagem a ser construída, uma máscara a ser construída. A gente sempre vai ter, né? Uma imagem que a gente quer ser para as pessoas, que a gente quer refletir para as pessoas. E quando a gente está nesse processo de autodescoberta, principalmente quer passar assim para as outras pessoas, né? A gente tem que trabalhar muito essa questão do ego, porque ele faz parte da gente, é uma sombra que faz parte da gente, que quer dizer sobre tudo que a gente tem que trabalhar dentro da gente, mas tentar trabalhar de uma forma com a melhor sabedoria possível, né? Pedir a Deus discernimento e sabedoria para isso, né? Eu acho que a gente tem que entrar muito nesse processo, né? Todos nós, de olhar para si, de se escutar, ter coragem de olhar para as sombras, e quando eu falar sombras, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções ruins, né, que a gente tem que trabalhar dentro da gente, que todos nós temos. Não existe, né, o ser humano que não tem sentimentos ruins, pensamentos ruins. A gente trabalhar para isso, olhar para isso é muito difícil. Tem gente que morre sem olhar para isso, né? Acho que chegou esse momento da gente olhar para si de verdade, sem medo, tentar buscar essa presença,
né? Se você estiver sentando, comece aos poucos, né? Se você estiver sentado com seu filho, esteja com ele. Tentar, né? O tentar, eu acho para mim que o tentar tem muito poder. Quando você tenta de verdade, né? Quando você faz o melhor que você pode nas condições que você tá. Isso dentro de você emocionalmente, internamente. Às vezes a pessoa tá num momento, um dia muito ruim, um momento muito ruim, ela se esforça o máximo que ela pode, né? Pra trabalhar bem, pra não descontar na família, nas pessoas que ela ama no final do dia, às vezes de um dia ruim. Ela tá fazendo o melhor que ela pode internamente. E até com ela mesma, né? No ser ruim com ela mesma. Tipo, hoje eu não tô bem, eu vou, né, ficar um pouco ali, mais na minha e tal, né? E você vai estar respeitando, você tá sendo verdadeira, respeitando a você, a pessoa que mora aí com você, né? O tentar, ele tem muito poder. Eu acredito nisso, sabe? O tentar ser melhor um pouquinho naquele momento, naquele dia, naquela semana, né? O tentar estar mais presente com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. Tentar se vigiar mais. O que aquela pessoa incomodou em mim? Talvez você vai começar a enxergar até melhor aquela pessoa a partir daquilo. Às vezes uma pessoa vai te incomodar em alguma ação, alguma coisa. Por que aquilo me incomodou? E às vezes você não vai achar a resposta naquele dia ou naquele momento. Talvez demore até um ano ou mais. Mas quando você começa esse trilhar, esse caminho, você vai começar a enxergar a pessoa com mais compaixão. Por que aquela pessoa está fazendo aquilo comigo? O que aconteceu com ela? É difícil porque a gente vai muito para a parte de vitimização, a gente fica com o ego, né, machucado, a gente fica, não, mas eu tô sendo boba, aquela pessoa tá fazendo isso e isso comigo. É difícil, né? Jesus que conseguiu fazer isso, né? Em transmutar isso, né? Ele tinha um poder gigantesco, né? De enxergar a outra pessoa, de não se enraivecer com a outra pessoa. Ele sabia que não queria dizer com ele, né? Era com a pessoa, mas ele sabia, além disso, transmutar e curar aquela pessoa, né? Eu falo de coisa interna, mas com certeza muitas das vezes coisas físicas, assim como ele também curou, tinha muita coisa a ver com o emocional, né? Às vezes a gente mesmo, não sei se pode falar essa palavra aqui, né? Se mutilar, né? Com as próprias emoções, com as próprias, né? A gente se enrijece, os músculos, o estresse, a gente não se permite relaxar, descansar, ficar à toa um tempo. Ou a gente sempre vai para extremos, né? Ficar muito tempo à toa, ficar sem nenhuma ocupação, né? Então a gente tem esses extremos e a gente pode ter os dois também. Às vezes você passa um momento assim de muito estresse, de se exigindo de si mesmo, até que você chega no exaustão e depois você fica, né? Você ultrapassa aquele limite, você pega um descanso, a hora que você vai ver já não é descanso mais, você já tá procrastinando, você já tá, né? Mas é isso, né? Algo que me ajuda muito quando eu tô com muita coisa na mente é escrever. Inclusive, eu escrevi umas coisas no caderno, um dia eu posso trazer para vocês, que é coisas assim, quando eu tô muito mergulhada em mim mesma, né? Acho que naquela solitude da gente, naquela
naquela tentativa de se encontrar, né? Que a gente tá muito distante de nós mesmos e talvez a gente morra até sem saber quem nós somos, né, de verdade. Mas é isso, né? A gente tentar olhar mais para si, para as nossas emoções. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tô nem enxergando aqui a minha imagem mais, porque o sol tá batendo bem aqui na minha frente. Mas foi bom que eu já peguei aqui meu solzinho que eu precisava do dia. Um grande abraço para vocês e que vocês tenham muita paz. Acho que nada é mais importante do que esse sentimento, né? Questão de sentimentos, quais sentimentos são o dos mais importantes, né? E eu acho que é a paz, né? Eu acho que dentro dela, ou talvez o amor, né? Dentro do amor more a paz. O amor, ele é algo muito forte também, né? Talvez um faça parte do outro também, né? Talvez o amor seja essa mistura de paz, felicidade, né? Quando você está sendo amada por você mesmo, pelas pessoas que você ama, né? Por Deus, pela criação, que você sente, você entende isso, te dá paz, te dá alegria, não é mesmo? Um grande abraço.